O Corinthians perdeu quando podia perder, mas é sempre bom lembrar, nunca subestime a importância de um derby. É isso mesmo, esse final de semana realmente não deu nada certo pro Coringão e nem pra mim, né, porque Liverpool perdeu, o Corinthians perdeu. E falando agora do Timão em si, 2 jogos contra o Palmeiras, o primeiro na Supercopa Feminina, deu ruim pra gente, né, nos pênaltis, mas não vou muito falar dessa partida porque eu realmente não vi o jogo, só vi ali que teve uma última cobrança que foi bem mal batido, que podia ser lá o título corintiano, mas enfim, só assim para contextualizar, ficou um pouquinho feio para as brabas, né? Depois da linda atuação que fizeram contra o Arsenal, perder na maneira que perderam para o Palmeiras, realmente ficou um pouquinho aquele gostinho de vergonha, mas enfim. Não vou tratar desse jogo do feminino, vou tratar aqui do derby que aconteceu ontem na Neoquímica Arena, entre Palmeiras e Corinthians, né? Assim, um jogo que o Timão merecia mais sorte, merecia um resultado melhor. Na minha visão, o Corinthians foi sim superior ao seu rival, mas é aquilo. Derby não se joga, derby se ganha. Quantas vezes eu já falei isso? Mas do lado corintiano, e dessa vez foi o Palmeiras que soube usar essa máxima a seu favor. O Corinthians que veio um pouquinho modificado, né? O Carrilho sentiu uma lesãozinha ali, teve que ser substituído. Aí o Corinthians entrou com Hugo Souza, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu e Mateuzinho, até aí nenhuma novidade. Aí no meio campo, Raniel e Matheus Pereira um pouco lá atrás, uma linha de 3, com André, Bidon e o Depay e o Yuri Alberto lá na frente. E assim, pra mim o Corinthians foi superior aos 90 minutos. Teve mais chance, teve mais volume, mas o Palmeiras foi conseguindo sobreviver com o que tinha. Assim, quem precisava ganhar esse jogo era justamente o Alviverde. O Corinthians vinha de um ano de 2025 muito positivo contra o Palmeiras, ganhando a maioria dos clássicos, né? Só perdeu um que não valia muita coisa, que era nas primeiras rodadas do Brasileiro. Então, assim, quem tinha pressão de ganhar esse jogo era o Palmeiras, que conseguiu corresponder, e o Corinthians ficou devendo mais uma vez um clássico que o Corinthians foi melhor ao seu adversário e não conseguiu sair com o resultado. O primeiro foi lá contra o São Paulo, né? Eu tenho um pouquinho de propriedade para falar desse jogo porque eu estava lá na Neoquímica Arena. Assim, nos momentos em que o juiz deixava a bola rolar, o São Paulo teve alguns minutos melhor que o Timão e conseguiu fazer o gol, mas na maioria do tempo era o Corinthians tentando mais o ataque, conseguiu o gol lá com o Bidon nos trancos e barranco. Já contra o Santos, pra mim, foi um apavoro do Corinthians, merecia muito mais sorte. Acabou levando aquele gol do Gabigol com a falha do Hugo Souza, realmente 1-1 ficou muito pouco. E ontem, de novo, né, o Corinthians mais uma vez superior ao seu rival e não conseguiu matar o jogo. Muito por conta da ineficiência dos atacantes e também da atuação de gala do Carlos Miguel, né, que voltou à Neoquímica Arena daquele jeito, salvando o Palmeiras. Realmente, ele é um goleiro muito bom, muito alto, muito ágil. Eu sempre gostei, né, do Carlos Miguel, óbvio que eu não gosto mais do que aconteceu, né, saiu do Corinthians daquele jeito, veio pro Palmeiras, mas como jogador, como qualidade, ele é muito bom, isso é inegável. Então, assim, o Corinthians esbarrou numa atuação muito boa dele, o Palmeiras soube catimbar quando precisou, por exemplo, nos acréscimos. O Rafael Claus deu 8 minutos, mais de bola rolando mesmo, eu acho que teve 3, assim, não teve jogo nos acréscimos, eu acho que o Palmeiras aprendeu com o Corinthians a como fazer cera. E daí, assim, o Timão ficou meio que encurralado, ali já não tinha muito o que fazer, tava aquele oba-oba de bola na área e acabou dando no que deu. E também, é claro, com a malandragem, né? Óbvio que o pênalti é um assunto importante. O Andrés Pereira agiu de má fé? Cara, não tem nada na regra falando que é proibido você danificar o gramado. Eu imagino que não tem, né? Porque ninguém nunca foi cobrado, ninguém nunca foi advertido por tal conduta. Eu vejo mais um aspecto de inocência do Corinthians, porque assim, é meio regra do jogo, sem estar escrito que alguém do time tem que ficar protegendo a marca da cal para justamente evitar que jogadores façam isso. O Andrés Pereira viu que estava ali na confusão, né? Porque foi um pênalti meio polêmico ali do Carlos Miguel no Gustavo Henrique, ele meio que saiu socando e socou a cabeça do atleta do Corinthians. Ele viu que estava na confusão, deu aquela pisadinha no gramado, ninguém viu, ninguém protegeu, e assim, se não tá na regra, meio que pode, né? Aí ele foi malandro e o Depay, não sei se não viu, não sei se não deu importância a isso quando ele foi pra bola. Acabou escorregando, infelicidade, eu, não consigo condenar o holandês, eu vejo muita gente falando pro Memphis já pegar um outro clube, sair do Corinthians, cara, ele escorregou, não tem muito o que fazer ali, foi puro azar, não foi displicência do batedor nem nada. Aconteceu e jogou pra fora. Infelizmente caímos na malandragem do Andrés Pereira. E assim,
Era o Memphis Depay que tinha que cobrar esse pênalti? Para mim, sim. O Yuri Alberto realmente não vinha bem de confiança. E para mim, quando em campo, o Memphis Depay tem sim que ser o cobrador. Ele havia perdido, acho que um pênalti naquela cavadinha contra o Mirassol. Mas, enfim, ontem foi uma questão de infelicidade mais de azar. Eu não vejo muito como crucificar o Depay. Mas, assim, o jogo em si, de alguns jogadores, foi um pouco abaixo. Por exemplo, o Yuri Alberto. Muito apagado, a bola realmente não chegou nele, o Yuri Alberto não conseguiu fazer aquela loucura que ele sempre está acostumado a fazer. E o Depay, apesar do pênalti, realmente foi uma partida também um pouco abaixo do holandês, realmente o ano ainda não começou para ele, está muito longe do Memphis que a gente espera, e também do Rodrigo Garro, né? Eu preciso tocar nesse tópico um pouco sensível, porque o gol do Palmeiras se originou ali numa bobeada do Garro, que, cara, não consegue ser mais aquele Garro que a gente conheceu em 2024. 2025 do argentino foi muito abaixo. Eu sei que a lesão pega muito, realmente há casos e casos, tem jogadores que respondem muito bem a lesões e outros como o Garro que não respondem. Por exemplo, o Alisson do São Paulo, que quase veio pro Corinthians. Ele era um antes da lesão do joelho e outro completamente distante do que ele já foi. E o Garro tá assim, cara, ele não consegue ter competitividade, físico, o Garro não aguenta dividida. A maioria das vezes ele anda, erra passes, então assim, o Garro, ele passou de um titular absoluto para um reserva que quando entra, atrapalha o time. Poucas vezes o Rodrigo Garro realmente ajuda a mudar alguma coisa. Na maioria das vezes ele muda, mas pro lado negativo da força, atrapalhando o time. Então é sim papo de rever o futuro do argentino no Corinthians. É a hora de blindar ele, meio que evitar colocar um pouco. Se for o caso, tratar o joelho da melhor forma possível, não forçar uma volta tão precipitada assim, porque realmente ele não está colaborando e isso faz mal pro próprio atleta e para a própria instituição. E daí, né, o gol, como eu falei, do Palmeiras surgiu após uma falha dele, né, contra-ataque rápido, o Maurício chutou. O Hugo Souza, de princípio eu não achei falha, mas depois de ver algumas análises eu concordo. Um goleiro de seleção tem que espalmar a bola para fora, não pode ser tão juvenil de espalmar a bola para dentro. Espalmou e o Flaco Lopes estava lá livre e fez 1-0, depois teve chute de bandeirinha, como tá virando praxe entre Corinthians e Palmeiras, confusão, né? Cara, você sabe, Corinthians e Palmeiras, chutou a bandeirinha, vai ter confusão, independente se for no Allianz Parque ou em Itaquera, mas enfim. 1-0, melhor pro Palmeiras, que tinha que ganhar esse clássico, tava com muita pressão, Abel Ferreira com uma pressão absurda, ainda mais com o John Arias chegando, o Abel Ferreira tem que fazer esse time jogar, senão acho que a coisa vai ficar um pouquinho feia. Mas falando um pouco do Corinthians, resultado ruim, nunca é bom perder um derby. Olha, né, como eu disse, o que aconteceu com o Palmeiras ano passado, perdeu os derbys que perdeu e a pressão aumentou em 100%. A temporada do Palmeiras poderia ser outra se não tivesse perdido nem Paulista, nem Copa do Brasil. Poderia não ter ganhado a Copa do Brasil, mas se não tivesse sido eliminado, talvez teria mais tranquilo a reta final. Então, assim, nunca é bom subestimar uma derrota no derby. Nunca é bom falar assim, ah, não, tranquilo, a gente recupera. Porque nem sempre recupera. Mas é aquilo como eu falei no vídeo. Perdeu quando podia perder. Rodada de liga ainda do Paulista, não pode perder numa semifinal, numa final, ou num confronto mata-mata de Libertadores, Copa do Brasil. Ali sim o negócio pega fogo. Mas olhando para a questão de classificação, foi ruim também, porque o Corinthians não garantiu vaga direta ainda no Paulista, né? Poderia, por exemplo, dar o luxo de jogar com os reservas contra o São Bernardo no próximo jogo e focar no brasileiro, mas não, agora vai ter que entrar pelo menos com um misto quase titular para garantir essa vaga, porque o Corinthians atualmente é o 5º colocado, com 11 pontos. Porém, deixa eu ver aqui, até o São Bernardo, que é o 12º, tem 8 pontos, ou seja, pode se igualar e dependendo do saldo de gol passar. Então o Corinthians vai ter que fazer de tudo para ganhar esse jogo, que se eu não me engano é em São Bernardo, é no ABC Paulista, vamos ver aqui, E tem um jogo dificílimo já no meio de semana contra o Bragantino na Neoquímica Arena, e a gente sabe como o Corinthians é com o Bragantino. Mas é aquilo. Não tem que ter pânico, não tem que ter nervosismo, não tá tudo acabado. Acontece, o Palmeiras não ganhava do Corinthians em Itaquera faz um tempo, mas colocar o pé no chão, entender o que aconteceu e tentar melhorar. Porque assim, nos clássicos o Corinthians tá devendo, tá vacilando muito e não pode. Tem que repetir atuações como o Flamengo, por exemplo. Vamos ver como o elenco se comporta no jogo contra o Bragantino, que é um jogo que costuma ser difícil mesmo em Itaquera, e vamos ver contra o São Bernardo e aquilo. Eu sou do time que tem que ganhar tudo, tem que pelo menos tentar ganhar tudo. Eu vejo muita gente falando assim, será que vale a pena ganhar do São Bernardo e classificar para aliviar o calendário? Cara, acredite em mim, a pressão vai ser muito maior
se a gente for eliminado do que passar e ter que jogar com time misto e tal. É melhor fazer o dever de casa e classificar, porque senão a coisa pode ficar freia e comprometer uma temporada que pode sim ser promissora. Vejamos a importância que o elenco vai dar para cada competição, porque a gente sabe como esse elenco funciona, né? Quando quer jogar, joga, e quando não quer, sai aquelas feieiras. Mas enfim, comenta aí se você concorda comigo, o que você achou do jogo. Se você gostou, já peço seu like, sua inscrição, caso você não seja inscrito, rumo a 3.500 seguidores aqui no YouTube. Se já é, compartilha o vídeo com aquele amigo que gosta de futebol. Falou e fui. Tchau.